Quando você diz que roubou a demonstração, quer dizer que literalmente eles tinham um palco e você simplesmente chegou e disse, tipo, quero ver o microfone, por favor, e aí você simplesmente deixa ela ir? Ou, tipo, como era de verdade? Era ainda melhor, porque não havia impressões naquela época. Eles diziam: a esquerda quer se passar por caras revolucionários. Então não havia palco. As pessoas simplesmente pensam: ah, deveríamos nos encontrar nessa praça hoje. Sem liderança. E porque eles não queriam ter uma liderança adequada. Eles tinham liderança. Eles tinham líderes, tudo. Mas eles não querem registrar na polícia que estavam organizando tudo porque, enquanto destruíam lojas, pedras em bancos e tal, não querem prosseguir. Então fui lá e fiz a única coisa que não consegui fazer. Fui à polícia, entreguei meus documentos para o Luke. Sou o líder dessa manifestação. A polícia ficou tipo: o quê? Os policiais falando comigo, acho que esse cara está meio que liderando a manifestação. E mesmo os esquerdistas não entendiam. Eles disseram, temos uma nova estratégia aqui. Eu disse, sim, sim. Sabe, não vamos ter problemas com a polícia. Vamos, só me siga. E eu comprei alguns megafones. Então me dá esses megafones. E começo a falar. Você vai aqui e vai ali. E eles começam a me seguir. Até os líderes do motim, eles estavam me seguindo. Eu simplesmente comecei a dar entrevistas. Então a imprensa e a TV começaram a me entrevistar. E eu respondia como se fosse o líder. Um mês depois, começaram a perceber que começaram a criar alguns grupos no WhatsApp. Eles disseram: suas opiniões são muito estranhas. Sabe, eu pensei: sim, 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 faz parte do jogo. Sabe, todos nós somos diferentes. Esse era Renan Santos. Há alguns meses, ele é candidato presidencial brasileiro e já está com cerca de 7% nas pesquisas nacionalmente. Com o apoio de nossos queridos patrocinadores, Polymarket, Citizen X e Network Press, vamos abordar o que o tornou o homem que ele é hoje. Como é sua visão para o Brasil e seu plano de exterminar o próprio conceito de favela? Bem-vindo, Renan, à experiência plausivelmente negável. Estamos felizes em tê-lo aqui. Te conheci há alguns meses no Brasil. Tempos muito interessantes, com muitas celebridades da internet se divertindo em São Paulo. Mas sim, bem-vindo ao programa. Quer nos contar um pouco sobre você, sua infância, seu histórico rapidamente? Bem, incrível estar aqui. É um prazer. Também foi um prazer conhecê-lo. Nasci em São Paulo, em uma família de classe média, em um bairro de classe média chamado Moca, um bairro italiano em São Paulo. À medida que minha família começou a ganhar mais dinheiro, me mudei para outros lugares. Me mudei para o lado sul de São Paulo. Estudei em uma escola alemã no ensino médio. Foi meio engraçado. Mas eu não falo alemão direito. Eu falo sueco, mas podemos conversar sobre isso depois. Na verdade, falo um pouco de sueco. E então entrei na faculdade de Direito. Entrei na faculdade de Direito mais tradicional do Brasil. Foi lá que comecei a fazer política e descobri como organizar grupos políticos. Tive muitas dificuldades contra a esquerda lá e eu fiquei tipo. Lá pude aprender a lutar contra a esquerda. Eu sempre fui meio de direita por causa do meu pai, sabe? Pais costumavam ser grandes regentes de ideologia para seus filhos, então é bom ter isso. Então meu pai foi muito prestativo. Ele também era quem falava sobre história para mim, falando sobre grandes líderes do passado, grandes generais. Ele me fez meio que baixo. Então, na universidade, foi exatamente quando descobri como lutar contra esses caras, como derrotar os grupos do Partido dos Trabalhadores na minha universidade. Tivemos eleições para o conselho estudantil semelhante lá. Aprendi a derrotá-los. Aprendi a organizar pessoas. Então, criei meu primeiro partido político tecnicamente na universidade. Perdi a eleição lá. Eu tinha 21 anos e perdi a eleição para ser presidente do meu grupo político. Então, recebi um golpe interno. Mesmo que o partido tenha vencido as eleições, então eu fiquei tipo, droga, fui traído. Então foi você. Espera, quem te traiu
Explique esse arquétipo porque sempre há um arquétipo muito claro das pessoas que te traem. E uma vez que você aprende o que procurar, fica incrivelmente claro que são sempre as mesmas pessoas exatas. É o mesmo cara fazendo isso repetidamente pelo resto da vida. Repetimos. Uma banda junta. Fosfonic era uma boy band na universidade. Posso explicar depois, tá? Era só engraçado, só por diversão, mas ele meio que nunca foi realmente entusiasmado com ideias diferentes. Mas estava lá pelo jogo. Ele dizia que era meu amigo, que estávamos trabalhando juntos, e organizou os meninos do grupo contra mim. E tinha um amigo chamado Israel, chamado Rizro, e Israel tinha uma namorada. E eles conheceram a namorada dele. Na verdade, começou a flertar comigo só para dizer que eu estava flertando com a namorada de um cara do grupo. Então eu não entendia o que estava acontecendo. Mas eles meio que dividiram o grupo e eu perdi o voto interno para ser o candidato, como na primária. Por um volt. Então eu pensei, não, eu era muito jovem. Eu era mais novo que todos aqueles caras. Então, para mim, foi como um desastre. Me senti muito, muito mal, muito triste. No ano seguinte, eu tive minha vingança. Então, organizei um candidato só para destruí-los e saí da faculdade de Direito. Então, nunca terminei minha faculdade de Direito. Meus pais, eles ficaram muito bravos comigo porque, você estava na escola de basquete no Brasil. Por que você não conseguiu cumprir essa missão? Eu disse, ok, só queria trabalhar. Então comecei a trabalhar recuperando empresas que estavam passando por falência. Primeiro com meu pai, depois comecei sozinho, então me mudei para o norte do Brasil, Nordeste. Porque trabalhar com esse tipo de negócio em um país como o Brasil, ter que lutar direito contra sindicatos, socar um sindicalista na cara, receber suas ameaças, tipo, ter centenas de salve-os, como você disse, às empresas da falência. Eles estão bravos com a empresa, então você tem que conversar com eles. Então isso me envolveu como homem, tecnicamente. Sim, eu me tornei mais maduro nesses tempos. Tipo, ok, alguém te processe. Ok, não me importo se alguém processar. Aprendi que é só um terno, é só um papel. Você pode perder às vezes, pode ganhar alguma chance, sabe? Essa é uma boa lição de vida. Como você interage quando essas coisas acontecem com você? A primeira vez que você for processado, a primeira vez que alguém alega uma besteira total contra você, sabe, a primeira vez que essas coisas acontecem com você é bem assustador. E então, sim, você percebe que Tipo, muitos sistemas legais também baseiam-se em que vou tornar muito doloroso para você se você fizer isso, mais do que eu realmente vou seguir até o fim. E quando você aprender isso, fica bem. Diferente. Acho que existem dois níveis diferentes de compreensão do sistema jurídico, e a primeira é alguém ser processado e instantaneamente pensar: ai meu Deus, estou com medo, não quero ter que lidar com isso. A segunda é como se alguém processasse outra pessoa e então percebesse que a pessoa que está tentando processar já foi processada tantas vezes que ela teve uma resposta sistemática e enraizada. E eles têm um plano para o que fazer com esse tipo específico de processo. E é naquela em que as pessoas dizem: sim, eu desisto, cara. Não quero lidar com esse cara. Sim, porque você começa a entender que, na verdade, até o processo legal é só um jogo. É um jogo e você sabe como agir durante o jogo e começa a não ter medo disso. Então existe violência de verdade e tem tipo lawfare. E no final também tem tipo a terceira parte do jogo, que é feita por jogos de imagem, redes sociais e tal. No fim, eles podem destruir sua imagem, podem destruir seus ativos, ou podem destruir seu corpo, e você tenta sobreviver nessas árvores como esferas de ação. Depois disso, trabalhei com essas empresas. Comecei a crescer. Foi quando comecei a viajar pelo mundo, a fazer amigos no exterior e tal. Depois voltei para o Brasil e o Brasil começou a enfrentar uma crise. A crise criada pelo governo de Lula e pelo de Dilma, que foi o sucessor de Lula. Primeiro, pela esquerda, a estrutura de explosões organizou alguns distúrbios nas ruas em 2013. E depois desses distúrbios, comecei a ver alguns garotos fazendo política na minha universidade. Eles eram como meus adversários na universidade. Eles lideraram grandes manifestações em 2013.
Eu fiquei tipo. Então eu disse: não, não, vou roubar essas demonstrações daqueles caras. Então fui a uma dessas manifestações e, na verdade, está gravado, está na TV.